Professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 6º ano na aula Comportamento Ético, Cidadania e Religião no contexto das relações humanas. A gente vai, nesta aula, fazer uma viagem, não é? Dentro desses três aspectos da formação humana. O comportamento ético, a cidadania e a religião, estabelecendo a relação que existe entre eles, ok? Vamos então para as definições. O que seria a ética? A gente vai fazer uma comparação entre a ética, a cidadania e a religião. Então acompanhe com a gente essa comparação. A ética é uma questão entre o certo e o errado. Muitas vezes a pessoa pergunta, olha, será que o comportamento ético é restrito para quem tem religião? Não, até quem não tem religião tem uma noção desde criança, desde a educação que recebe, sobre o certo e o errado. Isso é o comportamento ético dentro do aspecto filosófico. Os limites entre o bem e o mal. Isso é bem presente na natureza humana, né? O aspecto moral do caráter e dos costumes, a reflexão do uso da razão. Então, essa linha de raciocínio, o campo da filosofia define os limites da ética. E o que seria cidadania? Cidadania já é o contexto social. A gente é preparado para ela em casa, na escola. A escola é fundamental na questão da cidadania, porque ela faz uma mediação entre a família e a vida lá fora, é a vida social, não é? Por isso que a escola é importante. Então vamos dar uma olhada na questão, o que é cidadania? Direitos e deveres no contexto social. Hoje se fala muito em direitos, claro, a gente tem que defender, realçar, garantir direitos, mas também há deveres, ok? Presença e transformação do espaço social. A nossa vida se dá num contexto de sociedade. As nossas famílias convivem no bairro, convivem na cidade, convivem no país, no estado. Daqui a pouco a gente vai ter eleição, não é? Olha aí a manifestação de cada um, do país inteiro. Isso é cidadania. E a cidadania é garantida, é amparada pela legislação, direitos e deveres registrados, legais, até o senso de obrigação, de responsabilidade, até de punição para quem não cumpre, entendeu? E dentro da cidadania também há os direitos fundamentais, por exemplo, de ir e de vir, direito à saúde, direito à moradia, alimentação. Há muita gente privada de direitos fundamentais, direito à educação. Esse ano atípico que a gente viveu, mas a gente sempre repete, quando a gente se lembra desse ano que a gente teve que ficar tendo aula em casa, que o protagonismo, que a personalidade do aluno vale muito, com todo o apoio que o professor tem dado, com todo o apoio que a escola tem dado, o esforço até da Secretaria de Educação do Estado, mas você que é aluno, você deve pensar no seu protagonismo. Vamos ver agora a religião, o reconhecimento da transcendência, aquilo que a gente disse. Dentro do aspecto religioso, a pessoa que tem consciência religiosa, então a relação dela também é com um ser superior, um ser transcendente, dependente da religião. Agora, existe um princípio bíblico muito interessante, né? Que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama, não respeita o próximo, a Bíblia diz assim, é mentiroso. Eu estou citando o livro dos cristãos, né? Mas isso é um princípio geral. Como é que eu posso dizer que tem uma relação com um ser transcendente se eu não respeito o outro, se eu não respeito o próximo? Então, a religião também tem princípios cidadãos, também tem princípios éticos, ok? O princípio de respeito ao outro está dentro da cidadania, dentro da religião e dentro da ética. Há uma relação entre eles, né? A adoção de mitos, imagens, rituais, símbolos, toda uma simbologia na religião, não é? Então, a gente, quem é religioso, adota esses princípios, delimita o espaço entre o sagrado e o profano. Na ética, nós falamos entre o certo e o errado, na cidadania, direitos e deveres, e na religião, o sagrado e o profano. Sem dúvida nenhuma, o respeito ao outro está dentro do sagrado, não é? Sem dúvida. E
a religião promove celebrações, festas, cultos. Toda religião tem uma história. E essa história da religião, ela é muitas vezes manifestada nas celebrações, não é? Agora vamos ver como é que isso afeta a vida do aluno. Nós preparamos um slide para como que a gente trouxesse, não é, esses conceitos de ética, religião e cidadania para o contexto prático da vida do aluno, não é? Na ética, qual é o papel da escola nesse aspecto? É um ambiente ideal para o exercício do aprendizado ético. Por quê? Nós trazemos os conceitos da família, que já nos dá uma educação, já nos dá uma formação, até responsável pela nossa religião, já nos dá uma noção de cidadania, porque os pais, os avós, os tios, os responsáveis são pessoas já adultas, então preparam a criança nessa formação. Mas na escola, a gente tem um contato com os colegas, com outras famílias, disciplina, comportamento, entendeu? E a escola também já é o preparo para a vida lá fora, porque a escola desde cedo você vai aprender o estudo, a preparação acadêmica é fundamental para a vida futura, para a vida profissional. Quando a gente fala protagonismo é porque depende da tua vontade, do teu desejo, da tua aplicação. Olha, se você quiser ser um excelente aluno, um excelente estudante para ser um futuro profissional que vai ter uma colocação na sociedade boa, ótima, você tem que começar agora, tem que se esforçar agora, isso depende muito de você, ok? Então, a ética também, o professor ético constitui-se num importante modelo de comportamento. O professor não é só aquele que no contexto acadêmico ajuda o aluno, a sua personalidade também é muito importante. Puxa vida, como ela marca positivamente ou negativamente. A gente está destacando aí o professor ético, o professor que vai marcar sempre positivamente a história do seu aluno, não é? As crianças e jovens aprendem mais com exemplos do que com palavras. Olha aí, esse é o contexto escolar, o contexto da ética na escola. A ética trabalhada no ambiente escolar resulta numa melhor qualidade de ensino, sem dúvida. Comportamento, disciplina. Claro que o ambiente da sala de aula é descontraído, mas tem uma hora que tem que ter esforço, concentração. Estudar também depreende, é necessário. Aplicação em casa. Ah, não, eu só vejo na escola, em casa eu nem pego no livro. Não, você tem que ter um comportamento definido, bem definido na escola, em casa, carregar com você essa disposição para o aprendizado, não é? E como é que é a questão cidadã no contexto da vida prática do aluno? A formação em cidadania também começa na sala de aula. Claro, não é? A minha vida social reflete aquilo que eu sou em família, mas a escola vai me preparar. Eu até diria que a escola, às vezes, corrige certas questões que a gente vê que foram trazidas da família e que não se aplicam ao contexto geral. Uma das questões é a religião, não é? A religião é uma coisa muito pessoal. O que acontece na escola? A gente vai conviver com pessoas de outras religiões. Nós vamos aprender a conviver com elas que têm uma opinião diferente. E às vezes uma pessoa até que não tem religião nenhuma, não é? Então o comportamento cidadão começa em casa e é aperfeiçoado na sala de aula. A formação em cidadania, ela vai além da sala de aula, é uma projeção para a vida futura, a vida profissional, não é? A vida, até a vida do relacional, conjugal. Um dia essa pessoa vai se tornar um adulto, vai ter um cônjuge, e como vai ser essa relação respeitosa com o cônjuge, não é? Hoje em dia a gente tem problema negativo na sociedade, né? De desrespeito à mulher, problemas de desrespeito ao outro por causa da raça, preconceito contra o pobre. E essas coisas, elas são negativas. Então a gente tem que combater isso. Então uma educação em casa, a correção e a educação na escola vai ajudar a que a gente seja um adulto que tenha superado essas discriminações, esses preconceitos. Isso é muito importante. Por isso que a formação cidadã vai para além da família e para além da escola. É uma projeção para a vida social, não é? Na formação cidadã não há aspecto individual, e sim o social. Eu até diria, há aspecto, aliás, foi o que eu coloquei ali, há o aspecto individual e o social. Claro que eu tenho que aprender a conviver e a dominar a mim mesmo.
eu não sou uma pessoa perfeita, eu ainda estou aprendendo. Então, certas situações que vão se manifestar, a gente vai ter que se mostrar o quê? Alguém equilibrado, alguém diplomático, alguém que vai se portar respeitando sempre a opinião do outro. E se houver uma divergência, um conflito, procurar resolver de maneira construtiva e não de maneira agressiva, ok? E a formação cidadã enfatiza a importância do respeito ao outro. É fundamental isso, né? Seja na ética, seja na formação cidadã, seja na religião, respeito ao outro é fundamental. Vamos ver a questão religiosa? Na escola, diálogo entre currículo, práticas escolares, fé individual e coletiva. Uma das razões para que o ensino religioso apareça no currículo é isso. Há uma visão ampla da questão relacional. Está no currículo do ensino religioso. Eu costumo dizer que o ensino religioso é uma disciplina que socorre todas as outras, porque predispõe um aluno a uma relação de igual para igual, superação das divergências, convivência com a pluralidade, entendeu? Preparação para que não haja intolerância. Então, a questão religiosa é tão sensível, ela existe na formação do Brasil desde que ele foi descoberto, mas desde a descoberta do Brasil, a questão religiosa se configurou o quê? Injusta, negativa. A religião indígena foi desprezada, a religião do negro foi desprezada. Então, esse aspecto é um aspecto negativo que a gente traz na formação do país. Há 500 anos a gente tem esse problema. Então, a gente precisa, sim, resolver essas questões. Então, a oportunidade de se ver não é aprender religião na sala de aula, é entender o fenômeno religioso, para que a gente possa ter, então, uma convivência e treinar a igualdade, treinar o relacionamento tolerante, nesse aspecto, para que todos os outros aspectos se complementem, né? O Estado laico garante que nenhuma religião seja privilegiada, educar permite compreender e respeitar qualquer experiência religiosa, e há tradições que temos como religião ou Deus. Tem gente que não tem tradição religiosa, precisa do mesmo jeito ser respeitado. Vamos continuar com os aspectos práticos da ética, da cidadania e da religião? Quais são, então, esses aspectos? Primeiro, em termos éticos, compromisso com os métodos de ensino e avaliação da escola. Seja alguém que tenha compromisso com o aprendizado, compromisso com a sua escola, com o esforço dela para te preparar. Emitir opiniões, ser ouvido e ouvir com cuidado e respeito. Ação positiva na interação, na integração dos relacionamentos na escola. Respeitar o colega, professores, gestores, os funcionários na escola. É o teu compromisso. Na cidadania, cooperação, troca de conhecimentos, ajuda constante e participação na sociedade. Diálogo, convivência com opiniões divergentes. Na solidariedade ao outro, nessa época de pandemia, ajuda ao outro. Bondade, alvo a ser alcançado, praticado no seu dia a dia. E na questão religiosa, a atenção para a diversidade cultural, a variedade das religiões, a aceitar as diferenças, reconhecer as diferenças, diálogo interreligioso, entender a religião do outro do ponto de vista dele e promover a paz e o respeito ao outro em todos os sentidos. Respeito ao outro é principal na religião, na cidadania e na ética. Muito obrigado, clique essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.